14 de dezembro de 2017, 9 horas, praticamente. E o dia começa com sol. Sol forte. Ninguém entendia. A previsão era tempo fechado, nublado. Mas o sol resolveu dar o ar da graça. E que graça! Não era qualquer graça, não. O problema foi esse. O sol, de fato, resolveu se espelhar, olhar para ele. Infelizmente, naquele dia, o sol sabia que ele nascia, que ele envelhecia e que ele morria. Parábola perfeita. Não, o sol resolveu comparecer diante de Deus e dizer: eu vou viver a parábola perfeita que alguém esteve a escrever. Desta forma, eu vou nascer, eu vou envelhecer e eu vou morrer. E quando isto acontecer, eu me curvarei para você. Deus, ali, diante do sol, apenas falou: que seja como você mesmo estará a dizer. O tempo passou. Até parecia que o tempo, que o sol havia esquecido. Mas alguém compareceu diante do sol e lembrou: tenho de fato esperado há muito tempo. Eu de fato estava lá quando você de fato compareceu diante de Deus para de fato profetizar, dizendo que ia nascer, envelhecer, morrer. E eu confiei em você. Esse tempo todo eu estou esperando. Eu tenho penado, eu tenho caminhado, eu tenho reclamado, eu tenho me sufocado. O sol, naquele dia, resolveu dizer: é profecia. A gente vive profecia noite e dia. Nasceu, nasci. É verdade que demorei de envelhecer, mas o que é que eu posso fazer? Centenário? Eu desejei de fato envelhecer. Sentir cada dia, ter sabedoria, não viver de hipocrisia. E agora eu estou de fato reconhecendo o tempo do Messias. Eu vou de fato morrer. A pessoa ali caiu. O quê? É isto. Sentou numa cadeira quente, incandescente, reluzente e muito diferente. Não esperava que o sol desse essa resposta de forma tão imediata. Você já está preparada para entrar na minha casa? É desaforada? A pessoa logo disse: é esperada? Quer dizer, preparada? Eu sei lá. Eu sei de fato que a hora vai chegar. A questão é: você vai morrer mesmo? Morrer eu vou. Eu já envelheci um bocado. Eu estou sentindo. O tempo tá meio esquisito. É meio que desvalido. Fico procurando de fato. Só que aconteceu uma coisa que me deixou de fato meio que, sei lá, eu estava meio que descabriado. Como assim? Foi isso. Quando eu de fato estava a envelhecer e de fato eu vi algo acontecer, eu senti que eu estava a morrer. O quê? Foi isso. Eu vi um menino, de fato, que não causava nenhum tipo de prejuízo. Tudo que ele fazia é espalhar benefício. Aí eu vi o menino, de fato, morrer e nascer. Assim? Parecia
que era assim, apenas parecia. Mas naquele dia em que o menino nascia, eu senti que o menino envelhecia. Pela primeira vez eu vi um menino de fato envelhecido. Não vai me dizer que eu estava parecido contigo. Foi exatamente isso. Foi exatamente isso que eu achei esquisito. Eu me vi ali tão parecido com o menino que eu não havia percebido até aquele momento que eu havia envelhecido. Mas agora eu sinto que eu envelheci. O menino estava ali, a reluzir. Eu vi a minha imagem. O sol estava de fato determinado a fazer o trabalho. A pessoa então disse: eu também preciso confessar algo. O sol se espantou? Clareou? O quê? Eu também estou sentindo. Não, eu estou sentindo que a idade me pesou. Não, eu estou sentindo. Será que de fato nós dois vamos viver o tempo do Senhor? O sol logo falou: olha, eu não queria de fato lhe deixar assim mais descabriada, escandalizada, cabisbaixa, mas eu eu estou sentindo o peso da idade. É o peso da dor. Falei, santo, será que de fato alguém pode... A pessoa logo disse, santo, de repente eu me vi, eu também envelheci. O sol naquele momento esteve a defender. E logo disse, foi exatamente isto. Foi isto que naquele momento eu senti o peso da idade. Mas eu não tinha vaidade. O quê? Sem nenhum tipo de vaidade. Eu senti de fato, quando o sol de fato iria falar, coisas começaram de fato a brotar, pipocar. O sol ali começou a definhar, definhar, definhar. E logo apareceu a casa de vocinha. Eu logo disse, santo Deus, se o sol está a definhar e eu estou a ver a casa de vocinha, é porque eu aqui, santo. Será que também eu envelheci, estou sentindo tudo isso assim em mim? Mas naquele momento o sol envelhecia. De repente um morro aparecia. Santo, e a luz do sol de fato aparecia. O sol definhava. Santo, o morro de fato crescia. Eu fiquei encantada. Quadro perfeito? Quem pintaria um quadro assim? Sim, o sol morrendo cá, o morro crescendo lá, o sol nascendo lá, a casa de vocinha. Logo o menino me chamou. Eu sabia que tinha algo de fato naquele andor. Não, eu sabia que tinha. Ele chegou e disse, está acompanhando a morte do sol? É, eu estou. Ele então, com aquele jeito dele, me disse, vamos agora de fato esperar. Deixa o sol levantar. De repente, o quê? O sol que de fato ainda tinha uma pontinha para aqui, passou todo para o lado de lá. E parou atrás do morro, num espetáculo raro. Eu fiquei de fato parada. Estranhei de fato a casa de vocinha iluminada, iluminada. Eu vi cabras. Santo Deus! De repente,
Como é que eu posso falar? É uma porta, não. Uma fenda, não. Santo, é isto. Uma folha de papel no chão. De repente, a folha foi tomando formação e multiplicação. O que era isto? Eu vi cabras ali no chão. Falei, santo, as cabras estão de fato em decomposição. O menino então me disse, resultado de fato do que está a acontecer. Olha só o sol de rachar. As cabras começaram a definhar. Desidratadas, caíam tombadas. Eu então, de fato, comecei a chorar. Naquele momento o menino me disse, é muito difícil de fato a gente ver um quadro assim. Mas é exatamente assim. Quando de fato ele estava a me falar, eu fiquei tão impressionada com a imagem das cabras. Essas diferentes, de repente, pareciam fumaças. Mas não se identificava, quer dizer, era apenas fumaça. O menino então me disse, não é essa a sua estrada, é? Eu disse, desde quando eu vou querer ficar, de fato, caminhando no deserto e ficar tombadas feito cabras? Agora que, de fato, você me trouxe aqui, ao Monte Horebe, e, de fato, compreender o que o povo esteve a viver, rodar, 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 sem nunca chegar, e tombar, assim, no lugar, fumaça. Eu quero, de fato, entrar na casa do Senhor. Não, eu vou logo lhe dizer, eu não quero carregar um andador, não. Naquele momento, o quê? Um jardim perfeito se apresentou. O que? Um oásis. Um oásis lindo. Eu disse, santo, foi você que fez isso? Ele disse, foi o meu compromisso. Foi o meu compromisso. Mostrar de fato o caminho para as cabras que estavam de fato tombadas. Resta saber se elas de fato alcançaram o que estava sendo plantado, enraizado. Quando eu vi de fato, faltava algo. Faltava algo ali. Ele então me disse, começo, meio e fim. É necessário a gente querer definir. A gente assumir. Assumir. É a gente de fato querer, de fato enxergar. Quando eu vi os olhos, o quê? É uma cabra ali, os dois olhos. Eu me lembrei de fato de uma cena. É difícil de esquecer. Os olhos refletiam de fato aquilo que a gente nunca queria ver. Eu disse, então, para o menino, santo, olha só o olho da cabra. Reflete toda a sua caminhada, mas ela não quer enxergar nada. Pois é, vai continuar aí tombada, vagando feito fumaça. É por isso que eu digo para você, só existe um caminho para ti. Quando eu vi, o quê? Um fio de linho. Eu disse, santo, que coisa mais perfeita esse fio de linho. Naquele momento, um caminho. Ele então me disse, vamos ver. Fui seguindo o fio de linho, fio de linho, fio de linho. E aquilo de fato era perfeito. Quando eu de fato vi, o quê? É isto. Não tinha princípio, não tinha meio e não tinha fim. O tal fio de linha. De linho. Ele então me disse, depende apenas de ti.
você quer ou não esse fio de linha, quer dizer, esse fio de linho em ti. Falei, santo, mas aí é a linha de fato que passa no buraco da agulha. Santo, eu então compreendi que nenhuma riqueza do mundo poderia de fato me atrair. Eu teria que ser feito aquele fio de linho, confiar. Santo, é a vida que o Criador está a nos dar? É essa que a gente deveria receber. Mas a gente de fato escolhe o quê? Escolhe o quê? A gente escolhe de fato ser o nosso começo, o nosso meio, o nosso fim e termina feito cabra no deserto, fumar-se sem chegar em lugar nenhum, ainda se iludir. Ele então me disse, foi esse linho aí que eu recebi. E sabe qual é a agulha? Eu disse, meu Deus. Quer dizer que você tem que aceitar esse linho. Sim, sem começo, sem meio, sem fim. E você, de fato, santo, como é que a pessoa vai conseguir enxergar uma agulha dessa? Para lhe guiar? Simples, muito simples. Se você, de fato, aceitar. Meu Deus. Calma, fala devagar porque a coisa está tão complicada. Não é fácil, de fato, a gente entrar nessa fornalha. Então me disse, muito fácil, é muito fácil. Basta você, de fato, não desejar ser cabra. Quer dizer, basta você, de fato, aceitar a morte que Deus, este, é que deve nos dar. E se assim, de fato, acontecer, esse fio aí você vai receber. Ninguém vai poder tecer. Santo, quer dizer que nesse momento que eu aceitar o fio de linho sem começo, nem sem meio, sem fim, santo, a agulha vai estar diante de mim. E eu serei criatura do jardim? Exatamente assim. Sem começo, sem meio e sem fim, mas sabendo que é Deus que vai definir o seu começo, o seu meio e sem fim. E isso, de fato, é deixar Deus nos conduzir. Naquele momento eu vi, o menino era terrível. Não, o menino era submisso àquele mundo esquisito. Um fio de linho que ele deixava assim. Mas quando eu olhei do outro lado que ele me disse, isso é submissão? Eu falei, santo, não. Isso é o quê? Eu falei, no meu caso seria aceitação. No seu caso seria conversão. Santo. Mas no seu caso foi mais fácil. Não, vou logo lhe dizer. Porque você soube, quer dizer, você sabe, quer dizer, ele disse é isto. É isso que você precisa ter a compreensão. Eu também vivi a aceitação. Aceitar convergir. Quando eu vi a agulha diante de mim, o quê? Foi isto. O sol perfeito. Ali. Fino. Retilíneo. Num buraquinho que era preciso de fato você. Ai, deixar. De fato ter olho crescer. Compreendi a perfeição do que ele me pedia. Somente através do coração é que vai poder viver a aceitação e a sua conversão natural.
saberá de fato, vai ter memória. Mas naquele momento, o quê? É isto. Nós dois ali vimos de fato todo o caminho que ele esteve a percorrer. Santo, a agulha com o fio de linho, tecendo de fato a veste perfeita. Que coisa espetacular! Deixando tudo assim. Ele então me disse: é o presente que eu trouxe para ti. O mesmo que eu recebi. Eu falei: santo, mas aí é um santo sudário. Santo, não tá nem manchado. Ele disse: claro que não. Você já usou o santo sudário manchado. E quanto trabalho! Agora de fato está na hora de curar os machucados usando esse santo sudário. Quando eu olhei, o quê? Foi isto que de fato a vida me trazia. Um santo sudário rosado. Eu disse: santo. Há pouco eu estava com aquele santo sudário azulado. Ai, eu estava de fato tão dolorido, tinha tanto machucado, mas agora você está me trazendo esse santo sudário rosado. Eu disse: perfeito. Você pode até fazer trabalho. Mas é com esse santo sudário. Eu achei uma coisa engraçada naquilo tudo. Não, tinha. É isto. A sabedoria. O quê? É isto. O santo sudário tinha tanta sabedoria, que eu pude compreender a diferença do linho e da linha. O que é isto? O linho soltava de fato. Era uma espécie de poeirinha. Ia formando linha. Uma espécie de poeirinha ia soltando linha. Uma espécie de poeirinha soltando linha. Eu disse: santo, Adão e Eva? Ele então me disse: depende de fato apenas de você. Não é assim que de fato eu te ensinei a ler? De todas as maneiras que você enxergar, você vai ver Deus te criar. E eu tenho certeza que eu também vou estar lá. Falei: santo, de todas as maneiras que eu já vi, essa é a mais perfeita. Não, pra mim, olha só o fio de linho. Santo, feito carneirinho. E depois vai soltando de fato aqueles pelos tão finos. Santo. E aí, a linha. Uma ovelhinha. É, pode ser tudo muito bonito, mas você sabe que o caminho é difícil. Naquele momento eu disse para ele: difícil de fato é a gente negar o que os olhos de fato estão a alcançar. E você sempre me disse que o difícil para quem de fato vive a eternidade de Deus não é nem fácil nem difícil, quer dizer, se torna simples, comum, natural, natureba. Ele então me disse: é pegar ou largar. Chegamos aqui no altar. Você vai pegar ou você vai largar? Era perfeito. Não era perfeito. Ali, o cordeirinho, com seu fio de linho.
soltando de fato. Ah, aqueles fios tão fininhos. E a linha se formando em uma ovelhinha. Ai, sendo formada da mesma casa do cordeirinho. Mas naquele momento a faca. Porque na estrada, aí ele então me disse: assim de fato vai ser a vida de Cássia. Vai deixar tudo aqui. Aqui de fato é o fim da jornada. Quando eu olhei, o quê? É isso, um agude caía num buraquinho. Então me lembrei do sol. Ele então me disse: é o que o sol estará a fazer, morrendo para nascer. E quando isto acontecer, com toda certeza, Deus vai viver em você. Santo. Mas Deus de fato viver em mim é uma complicação. Não vou lá dizer, porque o Espírito Santo manifesta suas belezas, mas naquele momento o quê? Foi que isto, o alcance do pensamento do menino era difícil de fato você dizer não. Ele logo disse: é isto. Quem aceita de fato Deus com tamanha pureza, ao ponto de delimitar o começo que Deus está a dar, você sabe, Deus será santo. Quer dizer que isso significa que você vai ser o vaso para a vida plena de Deus se manifestar, sem nada interferir. Porque você aceitou de fato o que Deus está a lhe dar. É isto. E aí eu tenho que dizer para você. Por isso eu morri. Você tem que ser. E não foi. Você sabe por que eu morri? Porque eu aceitei. Eu aceitei que ninguém interferisse. Eu aceitei ser apenas o vaso. E de fato, Deus. Serei eu. Eu serei Deus. Comunhão total com Deus. A perfeição de Deus. Sem deixar de ser eu. Então é fato quando diz: pá, se você é incapaz de enxergar Deus em mim, eu quero ver onde é que você vai enxergar. Exatamente assim. Mas é o seu Deus. O Deus que você, de fato, é o Deus que a vida toda eu plantei sem deixar, de fato, ninguém me trazer um outro pensamento a não ser aquele que nasceu. Se você não interferiu, naquele momento diante de mim apareceu o rio. Ele então sorriu e apenas me sugeriu: continue de fato honrando esse rio. Com toda certeza, Maria de Cássia. Nós dois vamos de fato nos lembrar que o rio esteve a me batizar. Mas independente disso, onde é que você vai estar? No altar. No altar me entregando e de fato o bisturi passando. E a vida se apresentando. E com toda certeza o meu coração, ai, renovando. E se é assim, é como eu disse para você. É Deus que deve de fato definir o começo, o meio e o fim de quem de fato se permite viver como você. Oh, meu Deus, foi uma leitura tão linda essa. Não adianta, Maria de Cássia, a gente ter pressa. Porque é muito mais do que detalhe.
é aquilo que de fato você é capaz de doar. E com todo detalhe no lugar. E se é assim, vamos de fato esperar, porque nós fizemos um compromisso e vamos cumprir, colocar de fato a sua vida no altar, quando a hora chegar. E com toda certeza assim será. É isto, meu Deus. Eu agora vou dar uma dançadinha, dar uma esticada, para não perder o costume e deixar de fato esse pensamento maternal e paternal e filial, ai, santificado em mim. Porque eu tenho certeza, Maria de Cássia, que você de fato sabe definir o que Deus pediu para você. É isto, obedecer. E se é assim, o que eu trago aqui é alimento para você. Porque eu tenho certeza que você sabe o que estará acontecendo. É isto. Você sempre diz isto, porque você sabe. Saber eu até sei, mas é necessário de fato viver de forma natural. É isto. E se permitindo ser animal racional. Muito obrigada, meu dia. Dançadinha. E com toda certeza tirou fotografia de latim. É isto. Fotografia de latinha tá funcionando um bocado, não é? É isso, obrigada. Sempre bom dia.